É estranho pensar, mas já estou aqui no YouTube há quase 9 anos e a jornada tem tido aqui alguns momentos diferentes. Eu comecei aqui a fazer vídeos sem qualquer tipo de microfone ou câmera, por mais que até o portátil tivesse alguma forma disso, mas nunca cheguei a usar. Um pouco também por culpa de vergonha. Mas depois, por exemplo, consegui ter acesso a um microfone que era, entre aspas, decente graças aos meus amigos na altura da escola. Vá, anda para dentro de casa. Espera aí, pá. Pois Porque é. a casa já está feita. Carregou o peso. E esta altura mesmo de diversão com os amigos foi mesmo uma das melhores que eu tive de sempre aqui no YouTube, porque não só, por exemplo, então estava-me a divertir com amigos e a mostrar e a guardar esses momentos para a eternidade, mas também por um lado era uma forma de tentar, por exemplo, espairecer um bocadinho e tentar ser mais ativa do que era então normalmente, porque eu sou uma pessoa bastante introvertida. Mas ao longo do tempo, por exemplo, esses amigos tinham, por exemplo, acesso a câmaras, ou microfones, ou portátil, ou até ao próprio computador fixo, e era, por exemplo, um bocadinho melhor para gravar sem depender da minha qualidade daqui. Porque eu sempre estive então a trabalhar com um portátil. E pouco a pouco foi então melhorando em relação, por exemplo, ao processamento, ter uma câmara funcional e tudo mais. Portanto, houve então vários estágios aqui no canal, mas sempre a parte melhor, quer de qualidade, quer mesmo de diversão, era quando estava, por exemplo, com amigos a experimentar outros jogos. Bora lá, bora. Para dentro. Isso, bem jogado. Cruzas, quadrado. Isso, cabeceia, chuta. Golo! Jogamos tótil, não. E algo que nunca investi realmente mesmo em melhorias adicionais do setup era, por exemplo, tenho o portátil para a escola, agora tenho então um portátil melhor. Tenho um candeeiro que pode ser, por exemplo, qualquer um, até por exemplo da costura, e por exemplo agora comprei um candeeiro melhor. Como o meu. Espera, a pessoa minha estava num jogo um jogador chamado Caramelo. Caramelo. Eu também vi. Cartão amarelo. Nós lemos caramelo. Mas nunca foi, por exemplo, mesmo investir para melhorar adicionalmente aqui no canal. Até chegar ao microfone. Esse foi um momento que foi algo quase que me obrigou a comprar mesmo um microfone extra, porque o do portátil ainda está avariado. E agora é só uma questão de vir aqui às definições e mudar o microfone. E este é o novo microfone. E este mês eu fiz aqui então ainda mais investimentos, com base também aqui na receita, muito por culpa de um gelo, o dono do canal no que toca aqui aos apoios do YouTube, mas também pela quantidade de apoios que ele deu ao nível de cavaleiro. Porque foi então com esse dinheiro que eu aqui investi de volta no canal, com um monitor e uma câmera nova. A parte do monitor foi um pouco mais complicado porque a minha ideia principal era então ter uma secretária elevatória, não só pela questão de espaço, mas também pela questão mesmo de ter então tempo passado no computador, mas não aqui sentada. Era então para trabalhar de pé, melhorava a saúde, melhorava também o espaço aqui e tinha então espaço extra para possíveis melhorias adicionais, lá está, além do habitual, só do portátil e tudo mais. E eu pensei, por exemplo, então no monitor e depois pensei na câmara. Mas tendo em conta os preços, o melhor então foi primeiro comprar o monitor e a câmara. E então também depois, por exemplo, comprar um USB Hub, que é então para ter mais entradas USB, mas esse foi uma melhoria bastante pequena. O monitor foi bem complicado de montar porque nunca tive então um monitor externo, ou seja, eu então tive aqui que montar, percebi também como é que ele funcionava e também colocá-lo nesta mesa pequena. Porque o espaço, lá está, não é muito grande, esta mesa é 60 por 30 cm e é bastante também densa, ou seja, por exemplo, agora no inverno será muito mal por culpa da umidade. Só que tendo em conta tudo isto, o monitor, por exemplo, então depois de estruturar aqui muito bem cada peça, entre aspas, aqui do setup, eu coloquei aqui ele na vertical. Uma das melhorias assim boas deste monitor é mesmo poder ser colocado na vertical com a base que ele traz. Mas também então depois a ideia só de ter um monitor em si, que é basicamente o dobro do tamanho deste aqui do portátil, faz com que, por exemplo, eu na verdade tenha algo como 3 monitores do portátil e depois 2, graças então ao monitor novo em geral. Só que depois faltava perceber era então se o monitor e a câmera funcionavam ao mesmo tempo. Porque o portátil, lá está, não é o mais potente, quando é, por exemplo, a transmitir o torneio tem que ser sempre com qualidade mais reduzida e trava às vezes, portanto, esse era então o teste verdadeiro. Do monitor correu bem, quer a gravar um vídeo, quer a fazer uma live, e depois a câmera foi então esse passo final. Já foi há algum tempo, sim, mas chegaste numa live boazinha para chegares mesmo, porque temos então aqui o monitor ao lado. Por exemplo, quando eu estou aqui para o lado é porque eu estou a olhar para o monitor, e neste caso aqui, por exemplo, eu estou a olhar para o vosso chat, literalmente. Estou a olhar para o chat,
Portanto, que não jogas este jogo, então olha, 100 FPS este mês. Eu estou a olhar para o portátil, tenho que olhar para o monitor e tenho a fase do topo do monitor. Portanto, a minha cabeça está mais em movimento, o que ajuda também mais. Vai estar a mesma coisa com a ideia da secretária levatória. Aqui também o movimento do pescoço ajuda bastante. A câmera está ligada neste momento. Está ligada ali, está no topo do portátil, por isso é que, por exemplo, se eu abanar aqui vai abanar também. Tipo, ainda não está essa ligada, mas está já ali colocada. Só que o cabo de trás é muito comprido, ou seja, por exemplo, eu tinha colocado o portátil mais para trás, para estar então mais longe, ter aqui este espaço todo aberto, para, por exemplo, pôr o jogo, aqui com o telemóvel, pôr o microfone, ter assim este espaço e assim, e botar também a Iridium. Mas agora teve que então vir um bocadinho mais para a frente outra vez, por causa então do cabo da câmera. Quando tiver então a mesa, será um bocadinho mais de espaço, é mais comprida, mas também mais profunda. Portanto, é por aí. E eu apenas liguei-a e não a testei ainda. É para testar em direto. Portanto, esta é a câmera que eu tenho tido já há imenso tempo. Que é então a embutida do portátil. É boa? Não. Mas é bastante boa. Não é boa, é bastante boa. Não é boa, é sólida. Gostava que fosse bastante boa, porque pode ver, por exemplo, aqui os pixels e assim. Ou seja, não é a coisinha melhor. Mas, já tipo, esta câmera, por exemplo, que eu comprei, tem até aquelas lentezinhas que tapa de privacidade. Sim, teste ao vivo, exatamente. Eu vou fazer aqui. Ia bem! Piscou e fica. Ai, Jesus! Estás um bocadinho para a escura. Tu estás um bocadinho para a escura. Mas este ângulo é fixe. Tipo, vocês ainda veem mais aqui da câmera, mas ó. Olha a fluidez! Mas agora vocês veem tudo, ó. Vocês veem tudo. Tudo. É absurdo. É visto em 100 FPS com a live a 30. Mas dá para perceber a fluidez, a qualidade e tudo mais é completamente diferente. Completamente diferente. Dá para fazer o zoom. Tipo, isto é apenas dentro do OBS. Ó. Então, está tudo fixe. É assim aqui. A malta está a gostar, ainda bem. E seja bem-vindo também, Leonardo. Perdeste a primeira luta na temporada e aqui este teste da câmara nova. Exato, é muito feliz mesmo, Marcos, muito feliz. Já o monitor ainda tipo, é difícil acreditar, tipo, olhar aqui para o lado. Por isso é que eu agora neste momento não estou a olhar para vocês diretamente assim, tipo, para a câmera, estou a olhar para aqui para o lado. Por isso eu não sei, enquanto a vocês, se fica bom assim. E a parte mais interessante de tudo isto é que esta nem sequer é a resolução máxima da câmara, porque o portátil eu experimentei depois da live e percebi que a câmara estava aqui apenas a 720p, ou seja 1280 por 720 de altura. E ela pode ir até 1080p, ou seja, é então muito mais resolução que o PC não aguenta, puxa demasiado por ele, mas é por exemplo algo também então compatível com o futuro. Câmara compatível para o futuro, monitor compatível para o futuro até para se eu quiser, por exemplo, um braço de monitor, e o microfone também já estava então por cá, mas também é compatível, por exemplo, também com os braços do microfone, caso eu precise, queira e possa fazer isso. Portanto, não sei se vai mudar aqui muito o canal, tendo em conta, por exemplo, a vossa perspectiva na ideia de talvez assista, talvez não assista, mas claramente melhora, por exemplo, aqui estes momentos de câmara cheia. Porque quando é, por exemplo, no cantinho, ok, está lá, dá para notar, mas não é tão importante. Quando é aqui, aí sim, nota-se bem. E depois, dependendo então da mesa, podemos ter aqui, por exemplo, mais espaço, por exemplo, a câmera ficar se calhar um ângulo um bocadinho melhor e tudo mais. Não é que este ângulo seja mau, mas, por exemplo, eu para olhar, eu neste momento não estou a olhar para a própria câmera, tipo a câmera não está no topo do ecrã, está no cantinho, porque tendo em conta, por exemplo, o próprio cabo dela, ela então requer mais espaço atrás e o portátil está quase neste momento encostado à parede, portanto foi então movido só um bocadinho mais para a frente para ter então esse espaço para o cabo da câmera. Mas por exemplo então com uma mesa maior, por exemplo então a câmera talvez vá então para o meio do portátil, talvez por exemplo se aqui o ecrã, o monitor, passar então por exemplo a ser então na horizontal, tendo em conta o maior espaço para tê-lo, talvez por exemplo possa também passar a estar então em cima do monitor, não sei muito bem, porque por exemplo quando é aqui para escrever, o portátil abana, porque está neste momento também em cima de uma base elevatória, que também comprei já há algum tempo, e foi por exemplo o investimento que eu fiz a pensar que é melhor também para a posição, aqui no portátil, mas também por exemplo para refrescar mais o portátil durante o verão, quando eu estava por exemplo aqui a puxar muito e a aquecer bastante, portanto assim então não tinha este espaço para ajar se fosse preciso, e encaixou muito bem também agora para tudo isto, porque por exemplo agora tenho então esse USB Hub para a câmera e não só,
debaixo então dessa base, debaixo do portátil. Mas lá está, pensando nesse espaço, por exemplo, seria algo que a mesa, por exemplo, seria elevatória, podiam notar um bocadinho o dia a dia, por exemplo, eu passar de sentada a colocar-me de pé, mas não seria, por exemplo, uma melhoria que vocês notassem logo, seria mais uma melhoria para mim, para o meu espaço, para o meu trabalho e tudo mais. Mas a prioridade então para 2025 é um portátil melhor. Porque este aqui já deu muitos sustos, não é o mais potente e, por exemplo, eu estar aqui a renderizar um vídeo e dar então blue screen, ou por exemplo, do nada trava aqui tudo e literalmente é congelar o portátil e eu não sei exatamente o que é que causa isso e tenho que forçar um reiniciar, ou seja, se eu tinha então alguma coisa também que estava a trabalhar e não estava guardada, também ia perder, portanto é como se fosse um blue screen light, ou seja, tem aqui vários problemas. Já há 2 anos atrás, por exemplo, ele teve um problema com o disco interno dele. E mesmo só a questão de descobrir o que é que era foi também bastante complexo, mas depois lá descobrimos e conseguiu-se comprar então um disco novo. Tanto que na altura foi, por exemplo, quando surgiu os vídeos de antes de entrar no secundário, foi nessa altura mesmo. Portanto, lá está, esta questão de o portátil é muito importante melhorar, porque, por exemplo, lá está, tendo em conta o monitor, tendo em conta a câmera, vai então estes elementos ao potencial máximo, seria fixe. Tendo em conta também o torneio a 60 FPS, também seria bastante bom poder transmitir com essa qualidade. Mas são coisas muito caras, portanto, tal também como foi aqui, por exemplo, o monitor e a câmera, foi então ir para os caminhos um bocadinho mais pequenos, que possam então melhorar agora, que são compatíveis com o futuro, e mesmo assim vão então ajudar aqui o canal. Portanto, o USB Hub, depois a câmera, depois o monitor, e por um lado então o próximo passo será a secretária, mas infelizmente há aqui problemas por casa, como por exemplo a máquina de secar que se avariou, tendo em conta que estamos aqui a chegar ao inverno, e também a máquina de lavar a roupa também está a dar problemas. Ou seja, não inspira aqui muita confiança para, por exemplo, eu querer investir na mesa, agora por exemplo durante a Black Friday, e poder fazer, ou neste caso, não é tanto poder, mas é se deveria fazê-lo. Porque, por exemplo, assim podia então dar jeito para essas coisas. Por isso é que é sempre esta questão de se eu devia investir no canal. Tudo isto mesmo do monitor e câmera foi eu a puxar-me bastante que, ok, eu tenho agora este dinheiro de um gelo e de outros cavaleiros, de outros membros, também os trabalhos que eu fiz, por exemplo, para o Vega, para a Dragon e mais algumas outras coisas. Portanto, pensar finalmente em investir aqui no canal de forma intensa. E não é lá está super intensa ainda, mas é investimentos que vão então, por exemplo, ajudar no multitasking, vão ajudar então na qualidade também, e depois se tudo correr bem vão ajudar na minha saúde aqui, porque se tiver então um ambiente bom para trabalhar, consigo trabalhar melhor e mais tempo sem me preocupar tanto com, lá está, problemas de saúde, aqui de estar então sentada, ou por exemplo mesmo esta questão de ter então o triplo ecrã quase, ajuda por exemplo então a estar aqui no multitasking, por exemplo quando é então os guiões de campeões, ou também algo que eu até avisei já na aba comunidade, tendo em conta o lançamento deste vídeo talvez ontem, isto aqui foi a cada arranjar, foi então a minha ideia de voltar aos mensais anteriores, que eu tenho guardado o diálogo, mas por exemplo então rever a história por lá e resumi-la, não dar voz, mas resumi-la. E se vocês têm, por exemplo, uma explicação da história, mas não tenho que aqui aguentar a minha voz, que eu gostava bastante então de praticar vozes, para então personagens, dobrar personagens e tudo mais, mas não há tempo para tudo. Portanto, se puder pelo menos resumir os mensais com a história ou secundários também que têm história, seria bastante bom, mas requer assim mais espaço. E, por exemplo, eu já então resumi em agosto um mensal do Punk e do Gatuno, e agora nestes últimos dias tenho resumido, por exemplo, o da Sabre e da Míssel Adolescente. E depois então é que tenho que gravar, mas no caso da parte do Punk e Gatuno está gravado, era para ter sido lançado em agosto, mas depois então não lancei. E há ali umas coisas que eu quero adicionar nesse vídeo, tendo em conta, por exemplo, agora a descoberta da Eyes of Finn. Porque acho que há ali algumas pistas que podem então encaixar, mas lá está. É projetos grandes que eu tenho, também por exemplo retomar os guias de campeões, retomar a tier list, mas é, lá está, organizar aqui tudo muito bem, não só prioridades aqui com o canal, mas também com coisas fora do canal. Mas não quero esticar aqui mais este vídeo, quem aguentou até aqui ao final, muito obrigada, porque este vídeo era mesmo só sobre conversa, não era por exemplo aqui sobre algum tipo de novidade do torneio, que era então importante ficarem aqui ao final, mas quem então aguentou até aqui, muito obrigada, por então aqui gostarem também de mim, não só do torneio, mas também de mim. E vamos ver, lá está, é tentar então aproveitar esta energia, apesar de tudo o que então está por fora, e tentar então melhorar aqui o canal o melhor que eu puder. E se tudo correr bem, secretária e portátil como então objetivos futuros. Portanto, fico por aqui, espero que tenham gostado, fiquem apenas com a sugestão do YouTube e até à próxima. Fui!